Gente, mais um dia muito bom aqui para a gente, né? Quando a gente começa a levar para o público brasileiro o direito preventivo, né? O entendimento do direito, para a gente é uma glória a gente fazer isso. E mais uma vez nós estamos com esse nosso grande parceiro aqui, ele vai se apresentar para vocês e vai começar a conversar com vocês e depois nós vamos começar uma série de perguntas. Falou, Luiz, primeiramente eu não posso deixar de lançar minha gratidão a você e a sua equipe, onde estou tendo mais uma grande oportunidade de poder falar, né, dos assuntos jurídicos, né, ligados à advocacia bancária. A minha advocacia ela é mais concentrada nesse segmento, mas também trabalho em outros ramos, né, outros campos, né, como direito de família, sucessões, família. Luiz, um rápido e lacônico comentário. Já estamos completando a 5ª entrevista, né? Com certeza. E com muito sucesso, né, Ronan? Tá muito bom, né? E vale ponderar que a primeira entrevista ela foi uma espécie de uma introdução, né? Considerações iniciais no tocante à advocacia bancária. Falei sobre a fortíssima política de acordo, ora patrocinada pelos bancos. Falei sobre a teoria do dano eficiente. Poucas pessoas buscam a intervenção da justiça e essas pessoas que buscam acabam sendo contempladas pela ótimos acordos, né? Falei sobre a questão referente à benevolência do Poder Judiciário em relação à política bancária e nessa entrevista também quero ressaltar um importante exemplo e evidentemente que as entidades bancárias, os bancos, acabam tirando proveito disso, né? Pois os contratos bancários não são equilibrados. Já na segunda entrevista, bem como na terceira, tiveram como tema pegadinha do bom acordo. Logo, em ambas, eu ressaltei algumas dicas, orientações, pontos para evitar que os consumidores não caiam em péssimas tratativas, em péssimas negociações. Que sejam lesados, né? Exatamente. E, consequentemente, não sejam novos patrocinadores do chamado enriquecimento sem causa ou enriquecimento ilícito, beneficiando, é lógico, as entidades financeiras. Na 4ª e última entrevista, eu dei início ao importante tema busca-apreensão em relação a veículos financiados e, simultaneamente, o processo de busca-apreensão quando envolve contrato de leasing ou arrendamento mercantil. Então, essa entrevista, portanto, é o segmento, né? É o prosseguimento da última, portanto, busca-apreensão parte 2. Luiz, o que eu posso afirmar, dizer, que esse trabalho em série tem como alvo, tem como escopo, fazer uma extensão das minhas consultas jurídicas, que eu faço day by day, dia após dia, né? Seja pelo aplicativo WhatsApp, seja pelo telefone ou pessoalmente no meu escritório. Portanto, esse trabalho, ele não deixa de representar um material informativo, para que as pessoas possam eliminar as suas interrogações, as suas dúvidas, né? Eliminando, e não obstante o fato que o consumidor ele é bem atendido pelo causídico ao receber todas as consultas jurídicas. Veja bem, 99% dos meus clientes não são advogados, não são pessoas que formaram em direito. Logo, é muito comum, muito natural, que as informações que são repassadas nas consultas jurídicas, com o passar do tempo, em face da linha do esquecimento, essas informações vão evaporando, vão apagando na memória das pessoas. Daí a importância do nosso trabalho, deixar-se um material informativo para que as pessoas, quando necessárias, possam fazer um check-up, uma revisão dos pontos, das dicas que estão consignadas em cada entrevista. Para terminar essa parte inicial, eu faço um apelo. Para as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, preste bem atenção nos pontos, nas dicas, nas orientações que eu procuro deixar em cada entrevista. Veja, um determinado ponto que eu considero, que eu reputo como importante, que foi citado na entrevista número 2, pegadinha do bom acordo, tem ligação, tem conexão com essa entrevista e outras também. Certinho? Certinho. Vamos então à primeira pergunta de hoje, né, Ronan? Perfeitamente. Ronan, você falou na última entrevista de 2 aberrações jurídicas em relação ao Decreto-Lei 911/69. Você falou na entrevista passada da primeira aberração, né? E eu gostaria que você completasse e falasse também sobre a segunda aberração jurídica, e eu queria que você traduzisse bem essa palavra aberração para os nossos ouvintes, porque se faz necessário muitas vezes... Aberração é uma falha, é uma coisa gritante, uma coisa que falha gritante. Exatamente, né? Eu volto a reiterar que pela intervenção desse decreto-lei 911, que o banco ele busca a intervenção da justiça por intermédio de uma ação de busca-apreensão. Vale lembrar, ou vale relembrar, que na última entrevista eu fiz um comentário em relação à primeira aberração, que já foi extinta, né? Que estava correlacionada com a questão da prisão civil, dos contratos que recebia o gravame da alienação fiduciária. Então, quando o consumidor não estava em dia com a sua obrigação contratual, o banco buscava a intervenção da justiça, exigia o pagamento da dívida ou a entrega forçada do veículo.
sob pena da prisão civil. Há um tempo atrás, alguns magistrados, alguns juízes, determinavam as prisões dos contratantes. Hoje não há que se cogitar nessa ideia, em relação à prisão civil, em relação a débitos contratuais, incluindo débitos correlacionados a contratos de financiamentos, né, bancários. Então vamos encontrar, Luiz, uma avalanche, um caminhão de argumentações, como o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, e outros tantos argumentos, né? Logo, se algum empregado do banco articular que a não entrega do veículo vai sujeitar à prisão civil, hoje esse tipo de argumento não passa de uma grande piada. Mas a minha ótica, a segunda aberração que eu vou comentar nessa entrevista, né, diferente da primeira aberração, essa não foi, no meu conceito, essa não foi extinta, não foi exterminada, não foi abolida. Bom, tal aberração, quer dizer, falha, né, está interligada com as garantias. Você que é perito, né, princípio do contraditório da ampla defesa. Luiz, você que é perito, sabe, qualquer processo administrativo ou processo judicial não poderá ser eliminado essas garantias, o contraditório e a ampla defesa. Então, Luiz, se você acabou de receber uma multa de trânsito, no valor de R$50, um valor ínfimo, para convalidar a aplicabilidade dessa multa, obrigatoriamente tem que ser acatado o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, sob pena da nulidade, da nulificação dessa multa aplicada através de uma ação anulatória. No tocante ao Decreto-Lei 911/69, que tem ligação com a pauta dessa entrevista, esse decreto, como eu já tinha comentado, nasceu no regime militar. Simplesmente no período de 1969 a 2004, portanto 35 anos, reinou de forma absoluta, né? E absurda, né? Sem o contraditório, sem a ampla defesa. Essa imensa, gigante falha, pecha, só foi sanada, só foi retificada, entre aspas, e eu vou explicar o porquê, entre aspas, com o artigo 56 da Lei Federal 10.931/2004, que está atrelada ao Decreto-Lei 911/69. Então, em tese, hoje é totalmente possível, eu como consumidor, eu fazer o apontamento das cláusulas abusivas, debater a revisão contratual na própria defesa da ação de busca e apreensão, o mesmo se aplica um processo de reintegração de posse. Artigo 3º, parágrafo 3º, do Decreto 911/69, redação dada pela Lei Federal 10.931/2004. Mas durante o período de 35 anos, ou seja, de 69 a 2004, isso não era possível. Veja bem, o banco, ele buscava a intervenção da justiça através de uma ação de busca e apreensão. O consumidor contratante, veja o absurdo, tinha apenas dois caminhos, duas alternativas. Alternativa número 1, purgar a mora. E alternativa número 2, a entrega forçada do veículo. Ou seja, purgar a mora, pagar o débito que está sendo apresentado na peça inicial do processo de busca e apreensão. Luiz, sempre valores abusivos. Essa regra não foi quebrada durante muitos anos. Né? Quantas perícias foram feitas? Exatamente. Não conseguiram... Abrindo parênteses, quando o banco ele entra com o processo de busca e apreensão, sempre o departamento de cobrança, ou o departamento jurídico, sempre está cobrando a verba honorária, honorário advocatício. Ressaltando-se que a parte suplicada, dentro de um processo de busca e apreensão, mesmo se aplica um processo de reintegração de posse, poderá ser agraciada pelo deferimento da justiça gratuita. Logo, não terá que pagar a verba honorária. Enfim, o consumidor contratante, ele tinha dois caminhos, duas alternativas: purgar a mora ou a entrega compulsória do veículo. É lógico, Luiz, que evidentemente que esse cenário, esse quadro, provocou uma grande contestação, uma grande repercussão, uma forte indignação social, inconformismo dos advogados, que defendiam os consumidores nos processos sob a regência desse decreto 911/69, pela falta do contraditório da ampla defesa. Então houve um grande embate, um debate jurídico, nasceram várias decisões judiciais, jurisprudências, e algumas sinalizando a inconstitucionalidade desse decreto-lei 911/69. Bom, depois de muita batalha judicial, muito debate, finalmente foi introduzido, foi implantado o contraditório e ampla defesa em relação ao Decreto-Lei 911, em conformidade com o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 10.931, que está atrelada ao Decreto 911/69. Muito embora, dependendo da situação fática, há controvérsias, né? Essas garantias, contraditório e ampla defesa, continuam não sendo acatadas no meu conceito. Você acredita, então, que apesar de já ter se alterado o processo jurídico, jurisprudências acontecendo, isso na prática... eu vou explicar mais na frente na entrevista. Dependendo da situação fática, para mim, o contraditório e a ampla defesa continua ainda não sendo atendido, que é uma grande
um perigo para nós consumidores. Com certeza, Né? E uma desobediência à legislação também. Exatamente, né? Exatamente, né? Já passo para a segunda pergunta, doutor? Pode sim, perfeitamente. Doutor, você quer dizer que essa falha, né, esse erro, né, isso que a gente chamou inicialmente de aberração, né, ainda não foi sanado. Você já começou a dizer aqui para a gente exatamente, isso, né? Retificando em relação ao contraditório e à ampla defesa no tocante ao documento-lei, né, o Decreto-Lei 911/69. Aprofunda mais um pouquinho para terminar essa explicação. Eu devo ressaltar que essa resposta é extensa, tá? Vou pedir sua permissão, tá? Na minha concepção sobre essas questões, essas garantias, né, contraditório e ampla defesa no tocante ao Decreto-Lei 911/69, Luiz, houve um avanço, houve um progresso, mas um progresso tímido, acanhado, em face de dois motivos que são aberrantes. Primeiro vou dar um exemplo, fazendo uma importante comparação. Veja bem, numa relação contratual envolvendo locação residencial, o locador busca a intervenção da justiça através de uma ação pertinente, uma ação de despejo por falta de pagamento. Motivo, 5 aluguéis em atraso. O locatário citado, ressaltando no seu prazo de defesa, ele poderá purgar a mora, ou seja, pagar a dívida. Se mesmo quitar a sua dívida, ou seja, os 5 aluguéis em atraso, mais os encargos moratórios, a ação será extinta. Não haverá o despejo por falta de pagamento. Que é uma situação, Luiz, completamente diferente, diversa em relação ao novo modelo do processo de busca e apreensão dos contratos sob a regência da Lei Federal 10.931/2004. Artigo 56, a lei que está atrelada ao Decreto-Lei 911/69. Isso por quê? O banco busca na justiça ação de busca e apreensão em face de 3 parcelas em atraso, vamos dar um exemplo, 7ª, 8ª e 9ª, no contrato de 48 parcelas, ou seja, um contrato de 4 anos, né? É consolidada a busca e apreensão via liminar. O consumidor, no prazo de defesa, tenta, junto ao departamento jurídico ou junto ao departamento de cobrança, fazer a quitação das 3 parcelas em atraso, mais os encargos moratórios. Todavia, poderá, veja bem, ocorrer a negativa do departamento de cobrança ou do departamento jurídico, adotando a seguinte alegação: olha, a sua dívida, ela não se limita apenas às 3 parcelas do contrato. Para que você, consumidor, possa recuperar o veículo, né, resgatar o veículo, o senhor terá que efetuar o pagamento integral da dívida, a integralidade da dívida. Que na realidade são 40 parcelas. As parcelas que já venceram, 7ª, 8ª e 9ª, bem como as parcelas que irão vencer 10ª, 11ª, 12ª até a última. Pois há uma decisão do STJ, do Superior Tribunal, o Venerando Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo, ressaltando que os juízes, os tribunais, os pretórios, estão adotando essa linha de pensamento, pagamento integral do saldo remanescente do saldo devedor. Quando eu venho reafirmando que nosso poder judicante se coloca totalmente favorável, né, ao império do mal, aos bancos, às entidades financeiras, evidentemente que há ressalvas, há exceções, essa decisão do STJ, no julgamento do recurso repetitivo, quanto à obrigatoriedade do pagamento integral do saldo devedor, e não apenas as parcelas em atraso, Luiz, na minha ótica, é uma prova cabal, uma prova absoluta da minha afirmação, que o nosso poder judiciário se coloca totalmente a favor dessa política bancária que não é desumana, que é predadora. Ora bola, se o consumidor está enfrentando dificuldades para pagar para quitação de 3 parcelas em atraso, a exigência da quitação integral do saldo remanescente ou do saldo devedor vai inviabilizar, ou praticamente inviabilizar, dar seguimento ao contrato, ferindo o princípio da conservação do contrato ou o princípio da conservação do negócio jurídico. Luiz, se você pensar de uma forma mais fria, mais visceral, para o banco, a mora, o atraso, o inadimplemento passa a ser interessante para o banco. Com certeza. Veja bem, principalmente nos contratos, nos pactos, né, quando o atraso ele ocorre no início do prazo contratual ou até metade no prazo contratual. Se não vejamos, o consumidor fica devendo 3 parcelas em atraso, 7ª, 8ª, 9ª, num contrato de 48 parcelas, 4 anos. O banco promove uma ação de busca e apreensão, liminar concedida, veículo apreendido. Ou o banco vai receber de forma antecipada todas as parcelas do contrato, da primeira parcela até a última, ou vai consolidar a propriedade pelo não pagamento de todas as parcelas do contrato, sendo que, ressaltamos, que o consumidor deve apenas 3 parcelas do contrato, mais os encargos moratórios. Portanto, a ilógica, permissa venda desumana,
decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, na minha visão, está ferindo princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, princípio da boa-fé objetiva que está contido na lei consumerista, princípio do equilíbrio contratual que também está contido na lei consumerista, princípio da função social do contrato, que está hospedado no artigo 421. Eu acho que esse é o principal de tudo. Talvez, né? Talvez. Função social do contrato. 421 da Codificação Civil de 2002, valendo ressaltar-lhes que vários contratos de financiamentos, os veículos que foram financiados representam nada mais, nada menos, as ferramentas de trabalho dos tomadores de empréstimo. Estamos reportando do transporte escolar, do transporte de fretamento, do transporte universitário. Estamos reportando dos caminhoneiros, dos taxistas e por aí vai. Mas eu também, que sou engenheiro, perito, eu rodo Minas Gerais todos com o meu carro. Também é atingido. Eu sou atingido se eu passar por um processo desse. Exatamente. Né? Como eu vou chegar ao meu cliente? Exatamente. Né? Então, uma coisa muito mais abrangente. Muito mais abrangente. Essa questionada decisão do STJ, na minha visão, também entra em rota de colisão com o artigo 39, inciso 5º da Codificação Federal, da Lei Especial do Consumidor, que fala, olha o texto legal, prática abusiva. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, indaga-se. Não seria, Luiz, uma vantagem manifestamente excessiva o pagamento integral do saldo devedor e não apenas as parcelas em atraso? Ora, se eu estou devendo 3 parcelas do financiamento, eu repito, por uma questão sensata, uma questão lógica, eu tenho que pagar apenas as 3 parcelas em atraso, mais os encargos moratórios. Como acontece, eu volto a repetir no exemplo. Numa relação locatícia, o locatário, quando é citado numa ação de despejo de forte pagamento, tem que pagar apenas os aluguéis em atraso e não a totalidade dos aluguéis do contrato locatício. Diga-se de passagem, ele não perdeu a condição dele de morar no apartamento. Perfeitamente. Né? Porque o carro... Na busca de pensão, ele perde a condição de empregado, se ele é permissionário de um transporte, ele perde tudo, né? O segundo motivo que eu consigo visualizar, você vê que a resposta ela é extensa, né? Que eu consigo visualizar em relação à não obediência dessas garantias, contraditório da ampla defesa, em relação ao Decreto-Lei 911. Veja bem, o banco ele entra com processo de busca e apreensão, liminar concedida, veículo apreendido. O consumidor tem 5 dias para dar quitação da sua dívida. Chega o departamento de cobrança, ou o departamento jurídico, e o consumidor já fica refém do banco, né? Com certeza. Exige a quitação total do saldo devedor, ou apenas as parcelas em atraso. Mas se o consumidor não tem um numerário, não tem um dinheiro, o veículo poderá ser vendido, ou seja, a venda antecipada do veículo. Antes do artigo 2º, antes do artigo 2º do Decreto-Lei 911, redação dada pela Lei Federal 13.043/2004, antes dessa lei, que é uma lei recente, 2014, o banco, para consolidar a propriedade, ele tinha que aguardar, esperar o desfecho do processo de busca e apreensão. Tinha a primeira instância, a segunda instância, quem sabe o STJ, enfim. Agora não, nós temos uma situação totalmente diferente e altamente perigosa ao consumidor, como não poderia ser diferente. Após a efetivada liminar, se no prazo de 5 dias não ocorrer a quitação da dívida, o banco irá consolidar a propriedade do veículo, mesmo estando em tramitação uma ação de busca e apreensão, mesmo estando em tramitação uma ação de revisão de contrato em conexão com o processo de busca e apreensão. A venda do veículo não depende de leilão, não depende de avaliação do bem, não depende de notificação, não depende de qualquer medida judicial ou extrajudicial. A lei no próprio caput do artigo 2º do Decreto 911, redação dada pela Lei Federal 10.931/2004, ela coloca uma ressalva, ela coloca uma exceção, mas eu vejo como uma utopia, um surrealismo, evidentemente que o banco não vai colocar uma cláusula que seja contrária ao seu próprio interesse, né? Portanto, Luiz, eu confesso que eu não consigo hoje enxergar o processo de busca e apreensão como um verdadeiro processo democrático. E justo, né? Injusto, humano, né? Humano, né? Em razão dessa questão ligada ao amplo e sagrado direito de defesa. O consumidor, veja bem, Luiz, veja o imenso paradoxo que pode acontecer em vários processos. Vamos lá. O banco promove uma ação de busca e apreensão, liminar concedida, veículo apreendido. O consumidor, no seu prazo de defesa, ele faz o encaminhamento da sua contestação, articulando a revisão contratual, os encargos pérfidos, né? Anatocismo, comissão de permanência, alta percentualidade dos juros remuneratórios, ou, simultaneamente, ele entra com uma ação de revisão de contrato em conexão com o processo de busca e apreensão. Mas o consumidor tenta negociar junto ao departamento de cobrança os valores em atraso. Mas o departamento de cobrança, o departamento jurídico, não é flexível, está exigindo a quitação integral do saldo devedor, né, e não apenas parcelas em atraso.
O consumidor que precisa aqui do seu veículo, né, o seu meio de trabalho, sem opção, sem alternativa, ele acaba pagando todo o saldo devedor para a liberação do seu veículo. Logicamente que ele foi a outra instituição bancária para arrumar dinheiro, Exatamente. Tá pagando juro agiota, essas coisas Pode todas acontecer como que agregar, são, né? Resultados de constrangimento e de perda, né? Exatamente. E veja bem, isso que é o mais grave. Mas no futuro não muito distante, ele fez o pagamento integral, não fez? Fez. Mas no futuro não muito distante, sai o resultado, depois de um ano, as ações estão correndo, saem os resultados das ações. Improcedência da ação de busca e apreensão, ou a procedência total ou parcial do pleito revisional. Então haverá o que, Luiz? Uma situação conflitante, um imenso paradoxo. Porque não existe mais. Uma situação paradoxal. Por quê? O resultado em relação à improcedência da ação de busca e apreensão ou a procedência total ou parcial do pleito revisional vai configurar a cobrança indevida, a cobrança abusiva. Essa mesma cobrança que foi exigida de forma prematura, de forma precoce, pelo departamento jurídico do banco ou pelo departamento de cobrança, no momento que o consumidor foi obrigado a efetuar o pagamento total do seu saldo devedor, e não apenas parcelas em atraso, para liberar seu veículo. Então, é questionável, Luiz, é fato induvidoso, que com a apreensão do veículo, o processo de busca e apreensão, na minha avaliação, deixa de ser um processo democrático. Mesmo com a intervenção do advogado, né? O advogado fica sem saída, né? Participando, encaminhando sua peça de combate, sua peça defensiva, mesmo com a intervenção do advogado, participando de todos os atos processuais, todas as etapas processuais da ação revisional, audiência, recurso, contestação, sim. Essa intervenção, na minha avaliação, fica praticamente falida, sem efeito, pois o advogado está atuando no processo, todavia o veículo já foi vendido a uma terceira pessoa. Quer dizer, é uma questão totalmente lógica. Então, para terminar essa pergunta, né, essa resposta, quando estou afirmando e reafirmando que, embora houve um avanço, mas um avanço muito tímido, muito acanhado em relação às garantias do contraditório da ampla defesa no tocante ao Decreto-Lei 911/69, eu só vejo respeito a essas garantias, na hipótese, na conjectura, da não apreensão do veículo. Por quê? Não haverá venda antecipada e não haverá possibilidade também. Quer dizer, na prática, o direito ao contraditório e todo esse fica afetado. Né? Ele fica totalmente afetado. Aí, com a não apreensão do veículo, tudo bem. Aí não há que se falar na possibilidade da venda antecipada do veículo e a exigência do pagamento integral por força de uma decisão do STJ. Portanto, Luiz, a contrário senso, com a apreensão do veículo, difícil você engolir a ideia quanto ao respeito a observâncias dessas garantias que estão na nossa Carta Magna, né, contraditória e ampla defesa, no tocante ao novo modelo do processo de busca e apreensão nos contratos sob a regência da Lei Federal 10.931/2014. Ok? Marcelo, nós estamos com quanto tempo ainda? Podemos andar mais? Eu já estou sentindo aqui que nós vamos ter que voltar nesse assunto no nosso próximo encontro. Tá? Eu acredito que vai ter mais 50. Porque é muito sério, né? A gente, no mínimo 50. A gente, quando compara a situação de um contrato de financiamento de veículo e de moradia, e hoje a gente sabe que o veículo é tão importante quanto a moradia. E essa resposta anterior foi em cima de uma decisão do STJ, no julgamento do recurso repetitivo, uma coisa nova. Eu entendi. Então as coisas vão. Evidentemente que esse tema busca e apreensão vai se renovando, porque. E novas jurisprudências terão que ser acatadas. Infelizmente, mais favoráveis aos agentes financeiros. Isso é um fato, né? Doutor Ronan, você poderia citar um exemplo comparativo, né, de um processo, você já respondeu, vou te pedir para ser mais rápido um pouquinho, onde o princípio do contraditório e da ampla defesa com o processo de busca e apreensão, onde na sua ótica é respeitado esse contraditório. Perfeito. Luiz, o banco busca a intervenção da justiça contra a sua pessoa através de uma execução bancária. Né? Chega o oficial de justiça e faz a penhora desse quadro, correto? Com a penhora você não perde a posse desse quadro, você não perde a propriedade desse quadro. Ocorre apenas o efeito jurídico da chamada constrição judicial. Em homenagem a explica a palavra constrição judicial. Judicial é a penhora, a própria penhora. A penhora, né? Exatamente, a constrição judicial. Na verdade, termina aquela ação ali. Então, em homenagem a essas garantias que eu estou batendo em cima dela, contraditória e ampla defesa, você poderá contestar a execução via embargos de execução. Você poderá requerer o trabalho pericial, você é perito, né? Você poderá requerer, junto à instância superior, o tribunal entrar com recurso apelatório. Você poderá recorrer junto ao STJ, pela intervenção do recurso especial.
Você poderá impetrar uma ação rescisória contra o acórdão ou a sentença, contra a sentença, enfim, no prazo bienal, enfim. Então, você na condição de parte executada de uma execução, só irá perder a posse e a propriedade desse quadro depois de cumprido todos esses trâmites. Esgotados, exauridos todos os recursos processuais. E mesmo assim o resultado não favorável. Que é uma situação totalmente diferente ao novo modelo do processo de busca e apreensão. Em face, repito, da possibilidade da venda antecipada do bem, mesmo estando em tramitação uma ação de busca e apreensão ou uma ação de revisão de contrato em conexão com o processo de busca e apreensão, em face da possibilidade do pagamento integral do saldo devedor em conformidade a uma decisão do STJ. Bom, em cada execução bancária, fiscal, em qualquer tipo de execução que tramita, exemplo, no juizado especial sob a regência da Lei Federal 9099/95, o princípio do contraditório é respeitado. O princípio da ampla defesa também é respeitado. Que é uma situação, um cenário, né, totalmente diferente ao novo modelo do processo de busca e apreensão. Eu volto a repetir, eu só consigo hoje visualizar o respeito a essas garantias quando o veículo não é apreendido. Não é apreendido e muito menos negociado. Exatamente. Beleza. Porque o veículo é apreendido e poderá ser vendido. Automaticamente, aí, 5 dias. Aí eu não consigo ver as garantias do contraditório da ampla defesa. Não, ficou muito claro, Ana. Eu vou deixar também, daqui a pouco nós vamos deixar o seu contato, para que os nossos espectadores, né, possam te consultar. Uhum. Né, porque isso, eu já passei por esse processo várias vezes, dando apoio, eu trabalho... Esse tema é muito extenso, Luiz, porque ele vai ser fatiado. Já falamos da busca e apreensão primeira parte, da busca e apreensão segunda parte. Na outra entrevista vamos falar sobre a questão das medidas preventivas para a pessoa não perder, não chegar nesse ponto, no caso, que é um decreto de regime militar, quer dizer, até hoje está imperando. Né? Então, Ana, eu estou deixando esse pedido aos nossos telespectadores, espectadores, né, para que te consulte. Uhum. Tá? Porque esse processo é muito complexo. Eu já trabalhando em engenharia, eu vi obra minha parar por penhora de 3 caminhões que colocava numa cidade do interior material em 6 obras nossas. Uhum. Nós entramos em desespero porque custamos negociar um caminhoneiro e de repente ele teve todos os seus veículos penhorados. Ontem mesmo, foi semana passada. Isso é muito complexo, né? Foi semana passada, um cliente que assistiu o nosso trabalho me ligou e conversando com ele. Aí eu dei uma dica que eu vou falar na entrevista para evitar a busca e apreensão. Ele consultou aquela dica, ele descobriu que tinha um processo de busca e apreensão. Se não houvesse essa conversa, de repente já estaria um oficial de justiça pegando o carro dele. Ronan, nós temos ainda 2 perguntas, eu vou dar uma resumida aqui para a gente chegar. Quantos minutinhos estão faltando, Marcelo? Isso. Falar com o doutor Ronan é difícil, porque o assunto é extenso, né, doutor? Você pode dizer para a gente se há possibilidade de revogar a liminar de busca e apreensão sem a necessidade de pagar o valor que está sendo cobrado dentro do processo de busca e apreensão no prazo de 5 dias após efetivada a busca e apreensão do veículo? Perfeitamente. Você já respondeu, né? Mas eu queria que você... É o seguinte, Luiz, eu vou falar sobre mais o aspecto processual. Tá. A pessoa fica, meu carro foi apreendido, mas tem chance no campo judicial, né? Sim. Bom, eu consigo elencar 5 possibilidades para o estabelecimento do status quo ante. O que é isso, né? Voltar ao que era atrás, né? O status quo ante, né? A revogabilidade da liminar. O mesmo se aplica ao processo de reintegração de posse, né? Sim. Vou falar mais da busca e apreensão. Sem a obrigatoriedade do pagamento estar sendo cobrado nos autos da ação de busca e apreensão ou nos autos da ação de reintegração de posse após a efetivada liminar. A primeira chance, o banco promove uma ação de busca e apreensão, né? Liminar concedida. Basta o advogado atravessar uma petição para o juiz da busca e apreensão, requerendo, uma petição simples, né? Requerendo a revogação da liminar. Se o julgador, o magistrado, revogar a liminar, estabelece o status quo ante, o consumidor recupera o veículo, né? Muito embora o banco poderá recorrer dessa decisão que revogou a liminar. Entendi. A segunda chance, nos autos da ação de busca e apreensão, o juiz não revogou a liminar. Quando a liminar é concedida, o contratante consumidor ele tem um prazo de 15 dias para impetrar junto ao tribunal, que é uma instância superior, através de um recurso denominado agravo de instrumento. Né? Esse recurso vai ser distribuído no tribunal por sorteio, ele vai parar numa das câmaras cíveis, pode ser a 12ª Câmara, 13ª, 14ª, enfim. Né?
Já é uma segunda instância, né? Segunda instância. Esse recurso ele vai parar na mesa do relator, desembargador-relator. Desembargador é o nome dado ao juiz da segunda instância. É o juiz do tribunal. Do tribunal. Logo, a segunda chance, veja bem, o advogado do consumidor, na peça desse agravo de instrumento, do recurso, ele faz um requerimento prefacial, ele faz um requerimento preliminar, requerendo a revogação da liminar. Né? Se o relator acolher, aceitar esse pedido, então haverá uma decisão monocrática, embora está no tribunal, mas é uma decisão monocrática do relator, onde a liminar de busca e apreensão será revogada provisoriamente, não de forma definitiva, né? Até o julgamento do recurso, desse recurso denominado agravo instrumento, onde nesse julgamento haverá a participação de outros desembargadores. Tá? A terceira possibilidade para revogar a liminar, são 5, tá, Luiz? O juiz nos autos da ação de busca e apreensão não revogou a liminar. O relator desembargador nos autos do agravo de instrumento no tribunal também não revogou a liminar. Com efeito, nos autos desse recurso agravo de instrumento, o juiz que deu a liminar terá que prestar informações nesse recurso. Entendi. Né? E ele poderá se retratar. Ele poderá rever. Exatamente. É o juízo de retratação. Né? Ou então o advogado, ele faz nessa fase processual, o advogado do consumidor, ele faz um novo requerimento para o juiz, através de um pedido denominado de reconsideração, requerendo a revogação dessa liminar. Correto? Correto. Bom, a quarta possibilidade, vamos lá, está chegando. O juiz, nos autos da ação de busca e apreensão, não revogou a liminar. O relator desembargador do tribunal também não revogou. O juiz, nos autos da ação de busca e apreensão, não se retratou. Ou então indeferiu o pedido de reconsideração. Portanto, a quarta possibilidade para a revogação da liminar de busca e apreensão, o mesmo se aplica ao processo de reintegração de posse, é o julgamento desse agravo de instrumento, que será julgado através de um colegiado, de uma turma, vai cair numa câmara, numa das câmaras, né? Pode ser 12ª, 13ª, 14ª. Nesse julgamento, terá a participação do relator, do revisor e do vogal. Se o resultado for 3-0, 2-1, isso não é futebol, não dá direito a pênalti e prorrogação. Se for 3-0, 2-1, portanto haverá uma decisão do tribunal revogando a liminar de busca e apreensão que tinha sido concedida pelo juiz singular monocrático. Agora, para terminar, estamos na reta final, a quinta possibilidade. Resultado do agravo de instrumento for desfavorável ao consumidor. A liminar não for revogada. Então resta ainda uma última chance, que será a interposição do recurso denominado recurso especial junto ao STJ. Portanto, há 5 chances, 5 probabilidades, 5 possibilidades da revogação, tanto da busca e apreensão. Então, se o consumidor chega no escritório apavorado, calma, existe caminhos processuais para... Né? Mas eu acho que eu posso te questionar numa coisa, porque para mim, que já passei por esse tipo de experiência assistindo e até dando parecer, né? Se a pessoa não tomou conhecimento que ela está sendo... uma ação de busca e apreensão, ela vai estar irremediavelmente... fica mais perdida em função daquela questão que eu coloquei, né? Anteriormente. É a questão em 5 dias, pode exigir o pagamento integral, em 5 dias, se a pessoa não tem dinheiro, o veículo vai ser vendido. Quer dizer, a pessoa já vai entrar numa situação totalmente desconfortável. Agora, isso, Luiz, eu vou comentar mais... Há como revogar também essa questão. Eu vou colocar mais em diante, né? Ronan, nós estamos caminhando para o final, tá? Eu quero que você pudesse terminar a sua fala a partir do momento seguinte. Como advogado da área bancária, né, você vai encontrar argumentos ou exemplos quanto à revogação da liminar sem a obrigação de fazer o pagamento. Né? Então, você já falou disso aqui. Não, existe, eu vou falar agora. Existem argumentos, Luiz, exemplos, belos argumentos, né? Há exemplos recorrentes. Vou dar um exemplo. O consumidor, ele entra com uma ação de revisão de contrato. Processo é distribuído por sorteio, cai na 4ª Vara Civil. Simultaneamente, ele faz o uso do procedimento consignatório, que era o artigo 890 do antigo CPC e hoje corresponde ao artigo 539 do NCPC de 2015. Começa a consignar junto ao Banco do Brasil, que é o banco autorizado para essa finalidade. Começa a consignar o mesmo valor que está sendo cobrado no carnê bancário. Se o valor do carnê bancário é R$500, ele começa a consignar R$500. Esse consignamento é a colocação desse... esse depósito junto ao Banco do Brasil. Isso é lei federal. Se o valor do carnê é R$2.000, ele começa a consignar o mesmo valor, R$2.000. Né? O banco credor, por sua vez, não dá a menor importância
ação de revisão de contrato que foi impetrada pelo consumidor, bem como ao procedimento consignatório que foi adotado pelo consumidor. O banco promove uma ação de busca e apreensão, mas não respeitando o fair play processual, o jogo limpo. Luiz, isso acontece toda hora. Isso é uma prática abusiva dos bancos, né? O banco credor deveria entrar com a ação de busca e apreensão por dependência onde está tramitando a ação revisional. Certo. Mas como o banco não respeitou o fair play processual, o jogo limpo, o processo de busca e apreensão foi distribuído por sorteio e cai na outra vara civil. A ação revisional está na 4ª vara e o processo de busca e apreensão na 12ª vara. Quando o juiz concede uma liminar, seja na busca e apreensão, seja na reintegração de posse, é sem ouvir a parte contrária. Isso não está errado, isso está de acordo com a lei processual. Até usando o termo em latim, inaudita altera pars, sem ouvir a parte contrária. Como o juiz da ação de busca e apreensão não teve ciência que o consumidor já tinha impetrado uma ação de revisão de contrato, que o consumidor está em dia com a sua obrigação contratual, porque já fez a consignação. Ele apenas mudou a forma de pagamento, logo o juiz da ação de busca e apreensão, sem ouvir a parte contrária, defere a liminar de busca e apreensão, acaba deferindo a liminar de busca e apreensão. Mas o advogado do consumidor, ele atravessa uma petição para o juiz da ação de busca e apreensão, comunicando, olha, o consumidor já tinha entrado com uma ação de revisão de contrato. O juiz competente, tanto para o julgamento da ação revisional, bem como da ação de busca e apreensão, é o juiz da ação revisional, em face da conexão que existe entre os processos, em face da regra quem chegou primeiro. Usando aqui um termo mais técnico, né? Juiz prevento, a prevenção. Ademais, o consumidor, ele está em dia com a sua obrigação contratual, ele só mudou a forma de pagamento, está fazendo uso da prerrogativa do procedimento consignatório. Pela lógica, pelo entendimento majoritário, o juiz da ação de busca e apreensão, ele vai considerar como o juiz incompetente e vai remeter os autos para o seu colega da ação revisional e a liminar será revogada. Todavia, se o juiz da ação de busca e apreensão fala, não, eu sou o juiz competente, tudo bem, é uma questão subjetiva, ele pode fazer isso. Mesmo assim, haverá uma grande viabilidade, uma grande possibilidade da revogação dessa liminar, uma vez que, eu volto a repetir, que o consumidor está em dia com a sua obrigação contratual. Então, é um exemplo que a liminar pode ser revogada sem obrigação de pagar o valor que está sendo apresentado na peça inicial. Eu acho que fica uma coisa aqui, eu não acho, não é meu parecer, né? Eu tenho certeza disso, que o consumidor, a gente é amigo de tanta gente, né? A gente conhece a história do Ralph Nader, americano, responsável por toda essa proteção de consumidor. Nós somos amigos pessoais da dona Lúcia Pacífico, uma pessoa que mais lutou por isso. No Procon, né? Fiz estágio com ela? Exatamente, né? Essa fera que a gente conhece. Muito com ela. Fica uma coisa registrada aqui, né? Nós temos que dar aula de direito preventivo para as nossas crianças. Muito legal. Tem que começar lá embaixo, né? Porque quando você chega numa situação dessa, você busca um dinheiro para que você continue. Luiz, eu quero fazer uma colocação aqui que eu acho muito legal. Se você acertar essa pergunta, eu vou te dar meu carro para você. E você não vai acertar. Você vai falar um valor absurdo e se você ficar devendo no cheque especial R$1.000 em face dos juros capitalizados, em face de 500% ao ano, a sua dívida chega a qual patamar? R$1.000. Você tem 2 chances, tá? R$1.000. E saiu no Jornal Nacional William Vac. Eu vi essa Então mente então na pergunta. Eu não perdi o carro. O valor é exorbitante. 29 bilhões. Então se alguém chega no meu escritório, estou devendo no banco, no cartão de crédito, cheque especial, embora estamos fugindo um pouco do tema, será que está devendo mesmo? 29 bilhões. Se aplicar a metodologia. Para pensar aqui, eu pensei em análise estatística, né? Eu poderia chegar num número, né? E eu poderia trabalhar isso até através de fatorial, né? 29 bilhões. E a gente ia chegar num número muito grande, né? 29 bilhões. Isso prova que nós estamos no caminho certo, né? Nós estamos no caminho certo. Então eu acho que vai ficar registrado essa minha fala, né? Para que cada vez mais os nossos advogados sejam usados preventivamente. As pessoas que procuram empréstimo, que é fundamental para elas, independente da quantidade de reposição de juro que ela está colocando, mas pelo amor de Deus, pessoal, procure conhecer bem a lei, procure entender a que você está sujeito. Advogados igual o Dr. Ronan tem que ser pesquisado todo dia, quem tem dívida, porque o número é assustante. E hoje a pesquisa é tão fácil, pode ser pelo WhatsApp, né? Pode ser pelo telefone, né? Hoje é muito tranquilo.
tem esse hábito agora de passar informações pelo WhatsApp, você deixa lá, você faz um áudio, né? E esse trabalho nosso também, material informativo. Nós estamos deixando para as pessoas aí, ó, pode voltar. Os advogados, os colegas advogados que estão iniciando nesse trabalho. Pode te procurar para receber uma... Certamente. Igual eu falo, vamos aumentar o exército contra o Império do Mal, né? Com certeza. Não deixa seu contato com o público. Vamos lá, o meu escritório na rua Guajajaras, 1470. Olha o público. Guajajaras, 1470, sala 803, Barro Preto. Também atendo na Professor Moraes, número 32, esquina com Afonso Pena, né? Sala 201. Meu telefone residencial 2510-4904. O meu celular 995930241. Eu tenho o WhatsApp também, né? E o e-mail também, ronanfl. @yahoo.com.br. Mas pelo WhatsApp eu acho mais fácil. Esse telefone seu celular está no Zap, né? Está no Zap. Está no Zap. Que vai ficar na nossa coisa. Ronan, queria te agradecer demais. Muito obrigado. Agradecer o Marcelo que está ali. É bem provável, Luiz, que a nossa entrevista vai ser em dezembro, a próxima, no segmento. Você manda aqui. Se você falar que amanhã, a gente já... Vai ser igual uma empatia. E o mais rápido possível. Eu queria deixar comunicado ao nosso público, venerável público, como os artistas, nossos amigos circenses falam, né, que Ronan agora vai entrar no ar com a gente com uma série de aulas para que as pessoas recebam a educação jurídica. Mas os advogados novos, né? Tanto os advogados novos quanto o público em geral vão ter acesso a isso. Luiz, mais uma coisa, esses trabalhos em série, a gente está fazendo, busca e apreensão, parte 1, são entrevistas de 33 minutos, por aí, né, 30 minutos, né? O nosso novo projeto também é continuar com essa entrevista, mas criando um novo espaço. Tipo, vamos falar sobre direito de família, direito... Embora eu sou mais canalizado nessa área, mas também advoguei. E trabalho com colegas que mexem na família. E deixar várias dicas. Condomínio, falar sobre guarda compartilhada, pensão alimentícia, falar sobre multa de trânsito, falar sobre... sei lá... tudo. A literatura jurídica ela é muito rica. Muito rica. Deixa um abraço. Obrigado, viu? Eu te dou um abraço aqui. Abraço pra você, cara. Tá? Manda um beijo pro nosso público. Abraço. Um beijo para todos, até o nosso próximo encontro.